eu sou Emanuele Leão e eu vou apresentar para vocês um pouco sobre a minha pesquisa do mestrado. Meu orientador é o professor Dr. Pablo Marcel de Arruda Torres e o título da minha pesquisa é Placemaking, o design participativo e o espaço público. No resumo, eu apresento uma breve descrição sobre o que é a minha pesquisa. Ela consiste na compreensão sobre espaço público e como o design, enquanto processo, contribui para a requalificação destes lugares. Desse modo, será realizado um estudo de caso no Parque da Liberdade, localizado na cidade de Campina Grande, Paraíba, com o intuito de compreender como a população percebe o espaço construído a partir dos elementos que o compõem, a fim de entender como ele pode fortalecer a convivialidade e a representatividade de um determinado lugar. Para tal, será utilizado como base métodos e ferramentas da pesquisação a partir da abordagem do design participativo. Destaco, então, as palavras-chave: design participativo, espaço público e convivialidade. Falando um pouco sobre o espaço, o Parque da Liberdade, ele está localizado na zona sul da cidade de Campina Grande, na Paraíba. O bairro comporta uma população de mais de 15 mil habitantes e é constituída principalmente por classes sociais mais populares. Eu tive a oportunidade de fazer algumas visitas ao local e, a partir dessa visita, eu pude absorver e entender um pouco sobre a realidade do parque e, a partir disso, eu trouxe um quadro onde eu destaquei algumas palavras que realçam um pouco a minha sensação, a minha perspectiva sobre o espaço. Então, eu destaco principalmente a sensação de bem-estar que o parque hoje consegue transmitir. É um espaço arborizado, oferece espaços locais para caminhada, Cooper. Com relação à faixa etária das pessoas que visitam o lugar, hoje ele é frequentado por pessoas das mais diversas idades, então vai de crianças a idosos. Tem a questão da diversão, as pessoas têm a sensação de pertencimento, se sentem seguras. Trata-se de um lugar onde a saúde e o bem-estar é sempre enaltecido. Tem a questão da motivação, dos hábitos saudáveis, dos jogos. Então, essa é a minha perspectiva quando visitei o local. Com relação à questão da pesquisa, eu destaco a seguinte questão: como o design participativo contribui para o desenvolvimento de lugares mais conviviais e humanistas, aspirando à mudança do espaço público urbano e o resgate da cidadania. Como objetivo geral, eu destaco o seguinte ponto: investigar como os parques públicos, através das ferramentas do design participativo, podem promover ações que visam a transformação do espaço comunitário e o resgate da cidadania, usando como caso estudo o Parque da Liberdade em Campina Grande. Como objetivo específico, eu destaco alguns pontos que serão abordados na minha pesquisa. Então, perceber como o design se fundamenta como agente de transformação social e entender a organização do ambiente urbano e os princípios que o definem enquanto espaço para todos. Usar as ferramentas de design como suporte de comunicação e como agente potencializador da informação através de um nível mais estratégico. Investigar a percepção dos usuários sobre o espaço estudado, a fim de dar voz às suas opiniões sobre o parque. E, por último, compreender e descrever como as ações de design interferem na percepção do espaço público. Com relação à justificativa, eu destaco os seguintes pontos: valorização do espaço de todos e para todos, importância da participação coletiva para uma apropriação mais genuína do espaço. Além disso, eu destaco também fomentar a voz da comunidade e despertar a vontade de se apropriar do espaço público de uma maneira íntima e familiar. Além disso, a intenção é confirmar a eficácia
da utilização de estratégias relacionadas à pesquisação e do design participativo. Com relação à caracterização da pesquisa, foram destacados alguns aspectos, como a abordagem do problema, linha teórica, estratégia, método e técnica. Na abordagem, eu classifico como qualitativa, na linha teórica, socioconstrutivista, na estratégia, estudo de caso, o método, pesquisação, e a técnica seria um registro fotográfico, entrevista aberta, questionários, workshops, mockups, além da observação participante. Com relação às abordagens, destaco alguns pontos que são aspectos importantes quando se trata do espaço público. Então, os pontos seriam placemaking, convivialidade e espaço público. No placemaking, ele aborda principalmente a questão do planejamento, criação e gestão do espaço público, totalmente voltado para as pessoas, estimulando interações entre elas e promovendo comunidades mais saudáveis e felizes. Na convivialidade, seria a capacidade de uma sociedade fornecer a tolerância e as trocas recíprocas das pessoas e dos grupos que a compõem. Seria saber lidar com a convivência. No espaço público, aquele que seja de uso comum e de posse de todos. Pensando no design enquanto processo, quando se trata do design participativo, é possível destacar a relação, principalmente com questões ligadas à antropologia, etnografia, cidadania. Então, nesse breve esquema, eu mostro a importância da relação que o design participativo possui em relação a todos esses elementos, sobre o placemaking, sobre cidadania, etnografia, pesquisação, levando em consideração sempre o design como mediador de todas essas ações. Quanto à metodologia, os pontos destacados seriam revisão bibliográfica, exploração e a realização de pesquisa etnográfica, com relação à descoberta, onde os designers e usuários juntos podem e são capazes de descobrir as melhores soluções para os problemas identificados, a prototipação, que seria a interação entre os usuários e os designers, a fim de entender os requisitos levantados, a análise dos discursos obtidos e, por fim, o estabelecimento dos resultados, que a intenção é que se apresente para a comunidade. Com relação aos resultados esperados, seria estabelecer novas formas de perceber o cenário urbano e fomentar diferentes níveis de interação. Outro aspecto seria instigar a percepção das pessoas que frequentam o parque e, ao mesmo tempo, comunicar as relações de afeto e visões subjetivas sobre o território. Além disso, o último ponto seria incentivar o desenvolvimento de novas maneiras de habitar o espaço público urbano através da junção das intervenções promovidas pela própria comunidade, associado ao poder público e ao poder privado, para que se possa reunir em um mesmo plano as demandas que a cidade possui. Muito obrigada